Desde pequena, minha família sempre falou sobre a casa onde cresci. Era uma construção antiga, cheia de histórias, mas ninguém nunca mencionava as noites. Só depois de adulta entendi por quê. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Todas as noites, às 3 da manhã, eu acordava sem motivo, sempre com a sensação de estar sendo observada. Meu quarto ficava no segundo andar, com uma única janela que dava para o jardim. Nada demais, exceto pelo fato de que, toda vez que olhava para aquela janela, havia uma sombra. No início, achei que era uma árvore, o vento, talvez, mas a sombra não se movia como algo natural. Ela ficava parada, ou melhor dizendo, parecia que estava esperando. Certa noite, tomei coragem e contei para minha mãe. Ela ficou séria, mais séria do que eu esperava. Me pediu para trancar a janela e não olhar para fora, por mais que eu sentisse vontade. Obedeci. Mas naquela noite, o barulho começou. Era um som baixo, como se alguém estivesse raspando algo contra a janela. Eu tremia de medo, mas não olhava. O som durou horas, ou pelo menos parecia. Quando o sol nasceu, finalmente abri as cortinas. Não havia nada, mas o vidro estava marcado, como se unhas tivessem arranhado o lado de fora. Na manhã seguinte, minha avó veio me visitar. Ela era a única que sabia de tudo o que acontecia naquela casa. Sentei com ela aí. Excitante, contei o que vinha acontecendo. Ela me olhou nos olhos e disse: "Ele voltou." Perguntei quem era ele, mas ela só fez o sinal da cruz e disse para nunca mais abrir a janela à noite. E então contou uma história que me arrepia até hoje. Décadas antes de eu nascer, um homem havia vivido naquela casa. Ele era um vizinho solitário e excêntrico, obcecado pela nossa família. Dizem que ele aparecia à noite, olhando pelas janelas. Quando foi confrontado, desapareceu. Nunca encontraram seu corpo, mas algo dele permaneceu. Naquela noite, decidi que não ia ceder ao medo. Fiquei acordada até tarde, com a luz acesa. Quando deu 3 da manhã, o som voltou. Dessa vez não era na janela, era na porta. Batidas leves, ritmadas, quase como um convite. Eu quis gritar, mas minha voz não saía. Então ouvi uma voz, fraca, rouca e quase um sussurro. "Você me vê?" O tempo pareceu parar. Não respondi. Fechei os olhos e rezei, como minha avó havia me ensinado. Quando abri os olhos novamente, o som tinha parado. Pela manhã, minha mãe encontrou marcas de mãos na porta do meu quarto. Mãos pequenas, como as de uma criança, mas com unhas longas, impossíveis de serem humanas. Mudamos de casa pouco tempo depois, mas ainda sonho com aquela sombra. Às vezes acordo às 3 da manhã, mesmo em outro lugar, e sinto que estou sendo observada. Se você ouvir algo estranho no meio da noite, não abra a porta, nem olhe pela janela. Talvez ele esteja esperando por você também.